E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar de Alma Desperta. Mensagem 30, do Vinha de Luz. Para quem não conhece, Vinha de Luz é psicografado pelo Chico Xavier. Com mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel. Imaginem, o Espírito transmitindo ensinamentos pela escrita. Fascinante, né? Vinha de Luz faz parte da coleção Fonte Viva, que traz interpretações dos textos evangélicos pela ótica do Espiritismo. É como uma bússola para quem busca entender os ensinamentos de Jesus, mais a fundo, conectado com a realidade espiritual. E tem mais. No Brasil, rola um podcast diário, Vinha de Luz da Manhã, explorando as mensagens do livro. Incrível como essas mensagens inspiram e tocam as pessoas até hoje, né? Falando no Chico Xavier, sabia que ele psicografou mais de 400 livros e doou todos os direitos para a caridade. Que exemplo. Com certeza, um legal inspirador. Nos convida a colocar o amor ao próximo em prática. Mas voltando à mensagem de hoje, de Alma Desperta, o que me chama a atenção logo de cara é a ênfase no esforço pessoal, para nosso desenvolvimento espiritual. Não é fácil. Exige trabalho interior, autoconhecimento, disciplina. Verdade? Pra gente entender melhor essa jornada. Que tal começar lendo a mensagem inteira? Preste atenção, cada frase guarda um significado profundo. Vamos lá. A mensagem 30 de Alma Desperta diz: Por isso te lembro, desperta-se o dom de Deus que existe em ti. Paulo. Segundo Timóteo 1.6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos, indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Nossa, que início impactante. Já senti o peso na responsabilidade com a nossa evolução, né? Sim, a frase inicial de Paulo já coloca a gente em alerta. Despertes o dom de Deus que existe em ti. Ou seja, o potencial para o bem, para a evolução espiritual, já está dentro da gente. Mas cabe a cada um despertar esse dom, cultivá-lo, colocá-lo em prática. E logo em seguida, Emmanuel já avisa sobre a necessidade do esforço pessoal. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos. Parece que ele está falando da importância de estarmos conscientes, né, das nossas escolhas, de não agir no automático. Exatamente. É como se ele dissesse, olha, a jornada evolutiva não é moleza. Exige atenção, disciplina, vontade de superar os nossos limites, de vencer as nossas próprias sombras. E ele usa uma expressão forte, né? Sombra dos impulsos primitivistas. O que será que ele quis dizer? Ele está falando dos nossos instintos mais básicos, aqueles que a gente herdou da nossa natureza animal, que, se não controlados pela razão, pela ética, pelo amor, podem nos levar a agir de forma egoísta e impulsiva, prejudicial para a gente e para os outros. Entendi. É como se a gente tivesse um lado mais primitivo, que busca a satisfação imediata, sem pensar nas consequências. E aí que entra o esforço de vontade, para a gente dominar esses impulsos e agir de acordo com a consciência. Perfeitamente, é uma luta interna constante, mas fundamental para o nosso crescimento. Afinal, como falar de evolução se ainda somos dominados pelos instintos? Faz todo sentido. E logo depois, Emmanuel aprofunda essa ideia. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro. Nossa, que imagem forte! Resvaladouros do erro. Me dá a sensação de um caminho perigoso, onde a gente pode cair e se machucar. É uma imagem precisa. Esses resvaladouros são as tentações, os vícios, os maus hábitos, os pensamentos negativos, tudo que nos desvia do caminho do bem e nos faz tropeçar. E o perigo, como ele diz, é cristalizarmos atitudes em desacordo com as leis eternas. Ou seja, repetir os mesmos erros sem mudar, sem aprender. É como ficar preso num ciclo vicioso, repetindo os mesmos comportamentos, sem evoluir, sem alcançar a verdadeira felicidade. E o que podemos fazer para evitar esses resvaladouros? Para não nos perdermos na sombra dos impulsos primitivistas? Emmanuel responde logo em seguida, quando fala da luz da revelação divina, para que não nos demoremos no fundo dos precipícios. Temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Luz da revelação divina parece um conceito fundamental no espiritismo. Você podia explicar melhor o que significa? Claro, a revelação divina, na visão espírita, é a comunicação de Deus com a gente, a manifestação do plano espiritual, através da intuição, da inspiração, dos bons pensamentos, dos ensinamentos dos espíritos superiores. É como um farol que guia na escuridão, um GPS espiritual que ajuda a encontrar o caminho de volta para casa. Que lindo! Essa luz está disponível para todo mundo, independente da religião, da crença. Exatamente. A revelação divina se manifesta de várias formas. Pela voz da consciência, intuição, sonhos, pressentimentos. Livros inspiradores, encontros com pessoas que tocam a alma. Mas cabe cada um estar atento a esses sinais. Cultivar a sensibilidade para percebê-los, a humildade para aceitá-los. É como se a gente tivesse uma antena, que precisa estar sintonizada para captar os sinais do plano espiritual, né? Perfeito. E quanto mais a gente se esforça para o bem, para praticar o amor ao próximo, para elevar os pensamentos, mais potente essa antena fica e mais clara a voz da revelação divina. Interessante. Então, essa é a primeira parte da mensagem.
Nos convida a despertar para o nosso potencial divino, ter consciência dos nossos impulsos Tem que. e buscar a luz da revelação divina para guiar a gente. Exatamente. E pra gente se aprofundar mais. Vamos continuar a leitura de Alma Desperta na próxima parte do nosso mergulho. De volta para a segunda parte do nosso mergulho em Alma Desperta. Na primeira parte, a gente explorou a importância do esforço pessoal, né? E a necessidade de ficar ligado na luz da revelação divina. Mas a mensagem continua, e agora Emmanuel nos leva para um mergulho mais profundo, nos desafios e tentações que encontramos no caminho. É isso aí. E para ilustrar a força dessas tentações, o Emmanuel usa uma linguagem bem forte. Ele fala: em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Ou seja, a jornada não é fácil, a todo momento a gente é tentado a sair do caminho do bem. Esmagadora percentagem. Essa expressão me pegou. Dá a entender que as tentações são muito mais frequentes, né? Do que as chances de seguir em frente. É como se a cada passo certo, tentações aparecessem para nos puxar para trás. Exatamente. Por que será que isso acontece? Bom, o Emmanuel dá uma dica quando fala da extensa e pesada bagagem, da necessidade de regeneração e aperfeiçoamento. Quer dizer, ainda carregamos muita coisa do passado, né? Vícios, traumas, crenças que nos fazem repetir os erros. Faz sentido. É como carregar uma mochila cheia de pedras, sabe? Que impede de andar com leveza. E essas pedras são os nossos apegos, medos, mágoas. Tudo que nos prende e não deixa a gente evoluir. Perfeito. E a mensagem nos alerta para a gente se livrar dessa bagagem, né? Fazer uma faxina interior para seguir em frente mais leve, com mais clareza e força. E para mostrar como essas tentações aparecem no dia a dia e dar uns exemplos, nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Ou seja, as tentações estão em todo lugar, até nas coisas mais simples. Isso aí. Numa conversa, por exemplo, a gente pode ser tentado a fofocar, criticar, julgar, sabe? E se a gente não prestar atenção, se não tiver controle da mente, pode cair fácil nesses resvaladouros. É como andar em campo minado, né? Tem que ter cuidado para não pisar em falso e se machucar. Boa analogia. E para navegar nesse campo minado, o Emmanuel nos convida a estar de alma desperta, conscientes dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Afinal, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Verdade. E essa consciência, essa atenção é fundamental para a gente identificar as tentações e resistir a elas. Mas o Emmanuel vai além. Ele mostra como elas aparecem em várias áreas da vida. Ele fala: nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muitas vezes levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Nossa, quanta coisa pra gente pensar, né? Ele tá mostrando que as tentações estão em todos os aspectos da vida, desde os pensamentos até a comida. Verdade. Ele cita convites desordenados das zonas inferiores. Parece que são os pensamentos ruins, as ideias que bagunçam a mente levam a gente pro erro. Exatamente. Esses pensamentos podem ser dúvidas, medos, raiva, inveja, orgulho, tudo que tira a paz e impede de vibrar no bem. E ele também fala das difíceis recapitulações que a gente enfrenta por causa do nosso individualismo do passado. Me faz pensar na reencarnação, né? Como as coisas de outras vidas, até os erros, influenciam os desafios de hoje. Com certeza. É como se a gente colhesse o que plantou no passado. E para superar isso, para se libertar, a gente precisa entender as experiências, né? Aprender, perdoar a si mesmo e aos outros. E seguir em frente com mais sabedoria e amor. E até no trabalho e na alimentação, ele mostra as tentações. Fala do descanso indevido, que parece a preguiça, né? A falta de vontade de se esforçar. E também fala dos desequilíbrios na comida. Me lembra dos excessos, a gula, a falta de cuidado com o corpo. Sem dúvida. O Emmanuel convida a gente a buscar equilíbrio em tudo, sabe? Usar a inteligência e o livre-arbítrio para fazer escolhas conscientes, que tragam bem-estar físico, mental e espiritual. E essa busca por equilíbrio, por estar de alma desperta, é o que o Paulo nos chama a fazer lá no início, né? Desperte o dom de Deus que existe em ti. Exatamente. E para reforçar isso, ele termina essa parte com um chamado para ação, para superação, para fé. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Ou seja, a gente precisa manter a fé acesa, buscar a conexão com o divino para ter força de vencer e seguir no bem. Que bonito! E para entender como colocar isso em prática, vamos continuar lendo De Alma Desperta na próxima parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso mergulho em De Alma Desperta. Já vimos os desafios, as tentações, a importância do esforço, né? E de estar de alma desperta.
É isso aí. Agora, vamos mergulhar no autoconhecimento, na libertação do passado, no despertar da nossa luz. Como a gente faz para despertar o dom de Deus que está em cada um de nós? Boa pergunta. O Emmanuel dá umas dicas nessa parte final. Legal. E ele começa reconhecendo que a jornada não é fácil, que é normal ter obstáculos, ele diz. Que o homem sofrerá tentações, que orará muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Ou seja, é normal a gente ter dificuldades, né? Quedas, desânimo. O importante é não desistir, se levantar e aprender. Ah, entendi. Tipo, faz parte errar, cair, se machucar. O que importa é não ficar no chão, né? Levantar e seguir em frente. Isso. E é essa força interior que ele nos convida a despertar. Ele fala, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. A gente precisa estar consciente dos desafios, mas sem desanimar. Manter a esperança, a fé em Deus para superar os obstáculos. E como a gente cultiva essa força, essa posição de reerguimento? Ele dá uma dica na última frase. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. A gente precisa reconhecer os erros do passado, mas sem ficar preso neles, perdoar, se libertar para seguir em frente com mais leveza. Que frase poderosa. Reacender a própria luz, que bonito! Parece que tá falando da nossa essência, né? Da capacidade de amar, perdoar, evoluir. Uma luz que pode ter apagado, mas que a gente pode reacender. Exatamente. E como a gente faz isso? Com oração, meditação, estudo, caridade, contato com a natureza. Tudo que eleva a gente, que conecta com o divino. Então, de Alma Desperta nos diz que a jornada não é fácil, mas é possível. A gente precisa se esforçar, estar atento à luz da revelação divina, aprender com os erros, ter fé para superar os desafios e reacender nossa luz. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar mais no Vinha de Luz, tem o podcast Vinha de Luz da Manhã no YouTube, no canal Espiritismo Responde, podcast Canoro Audiobook. Eles analisam cada mensagem com detalhes. Boa dica. E tem a playlist completa no YouTube também, né? Só procurar por Vinha de Luz Emmanuel Chico Xavier, 7 da manhã, #podcast. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho em De Alma Desperta. Que as palavras do Emmanuel iluminem o caminho de vocês. Até a próxima! Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?